Saúdo a igreja com a paz, né, do Senhor. Pode sentar. Eu vou ficar aqui andando, que é para as irmãs. A gente tem as colunas, né? É sempre um prazer e é uma honra estar aqui com vocês. E eu estava pensando, né? A Eliette falou assim, Marluce, fica à vontade com o tema livre, né? Mas ela me deu aqui em Isaías, onde as irmãs estão estudando, né? E o tema seria esse, né? 43, 18 e 19, que o profeta diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis antigas. Oi. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Olha a pergunta que ele faz. Porventura não percebeis? A gente não vê, não. Porém, eu acho que... Glória a Deus. Estão me ouvindo melhor, gente? É que esse aqui está sumindo. Glória a Deus. Tá? Esse. Ficar com um monte agora. Escolhe. Choveu o microfone. Pronto. Coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Glória a Jesus. Eu confio? Tá bom. Depois a gente troca de novo. É muito interessante. A gente vai voltar aqui para o texto. Eu fico conversando assim, Senhor, estudar psicologia, praticar a psicologia, né? Você não fica só ali numa universidade, para os jovens que querem aqui fazer a faculdade de psicologia, né? Você estudar um comportamento no modo geral, já é difícil. Imagina uma prática que vai de mais aí quase 30 anos. E o que mais, duas coisas que me incomodam, quer dizer, me incomodam assim, que traz mais desconforto para dentro do consultório, é ver pessoas deprimidas. A depressão é uma doença séria e é uma doença que precisa ser tratada. Ok, nem vou falar de depressão aqui. E outra doença muito ruim de tratar dentro de consultório, e quando a pessoa vem, você tem que ter uma especialidade, aliás, chamada terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo do conhecimento, né? Conhecimento desse comportamento. A gente chama de TCC. E aí você vai tratar trauma, vai tratar depressão, mas também vai tratar usuário de droga. Então, são duas pessoas ou dois, né, casos assim que eu passo adiante. Eu trato, mas eu passo adiante, quando eu posso. Sabe, irmã? Vou ficar andando aqui para ver as irmãs aí atrás da coluna. Então, quando eu estou lendo aqui no profeta Isaías 43, né, que vocês estão meditando aí, 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Depressão, tristeza, ela aparece quando você não perdoa. E eu tenho visto isso acontecer dia a dia. E às vezes eu fico zangada. Povo chato. É o povo que não perdoa. Mas eu já passei também por isso. O povo chato que não perdoa é uma coisa. Povo chato que mantém as feridas na alma, pior ainda. Porque, olha aqui, que João
aqui tem uma passagem que diz assim: o principal ingrediente do perdão é o amor. Aí vocês estão cantando aqui com a unção, mas quem não perdoa não se cura. Quem não perdoa não tem o amor de Deus. Então, a gente precisa vigiar o tempo inteiro se eu não perdoei alguém. Marluce, uma época eu passei assim. Não, mas eu já perdoei e tal, já perdoei. Aí o Senhor levantou uma varoa. Minha serva, estou eu cuidando, estou eu curando essas feridas que tem aí dentro. Eu falei, epa, que ferida é essa, Senhor? Tem ferida sim. E é tão interessante, porque como a psicologia é o estudo do comportamento, ela pega o teu cérebro, que é onde tem os seus mecanismos, né? A gente chama de psique, psique é a alma. Nós somos divididos com o corpo, com a alma, essa aqui que eu estou falando com vocês, e o espírito. E o espírito, ele se conecta com coisas espirituais, né? A alma está aqui conectada com o meu corpo, eu estou falando, se eu morrer, acabou. Né? Fica só o corpo ali e vai apodrecendo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, examine-se a si mesmo, eu estou só resumindo, tá? O pastor aqui que conhece aí onde estão as passagens. Você precisa de um momento para autoconhecimento, sim. Desde o pequeno até o maior, até o mais velho. Lembra uma vez, eu não sei se todas estavam aqui da última vez que eu estive, a gente sempre fala, eu como terapeuta de família e de casal, eu sempre coloco as questões que atravessam as gerações. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, eu sou de uma geração, essa família aqui é uma família nuclear. Ele tem a família de origem dele, que é a mãe e o pai dele, e ela tem a família de origem, que é o pai e a mãe dela. A pequenininha, como é seu nome? Kemily. E a Kemily, ela tem a mãe e o pai, que é a família de origem dela. Entendeu? Então, quando eu vou caminhando lá para trás na minha família, eu posso descobrir algum antepassado meu, eu não estou falando de maldição hereditária, mas algum antepassado meu que teve um comportamento que não foi muito bom. Tá bom. E eu repito esse comportamento, mesmo sem tê-lo conhecido. Às vezes eu repito um comportamento que não é meu, é um comportamento que ele me foi condicionado. Entendeu? Então, ela está aqui numa geração e passa a mãe dele, a avó, e aí na terceira geração pode ser que tenha havido algum comportamento que às vezes a filha dele vai repetir. Aí você fala assim, mas Marluce, isso é coisa boa, coisa ruim, isso parece magia. Não é não, são comportamentos. Quer ver uma coisa? Quando a gente está falando que a gente não perdoa, quando a gente está falando que a gente desobedece, quando a gente está falando que a gente faz coisas ruins, por isso, povo, a começar em mim, vigia. Aquele que pensa está em pé, olhe que não caia. Porque muitas vezes eu entro nas igrejas e eu preciso estar me vigiando o tempo inteiro, e tem pessoas que são mais sensíveis, né? E falam assim, meu Deus, a gente que canta em coral, que fica assim para frente, a gente fica observando. Eu acho que os pastores devem fazer observar também. Nossa, como aquela pessoa está desligada. Mas isso no coração. Mas como é que aquela pessoa, nossa, dormindo, olha lá, olhando o celular, misericórdia. Então, a gente fica observando, não é que a gente julgue, não, a gente, sem querer, a gente observa. Por exemplo, o pastor nosso lá da nossa igreja, ele estava falando, ele comentou assim, chegou uma visita na igreja, eu sou da igreja presbiteriana, ele da Gávea. Aí o pastor disse que estava de longe, os diáconos, às vezes, não prestam atenção quando a pessoa está chegando. Aí o irmão da igreja, que está lá desde a fundação da igreja, estava lá sentadinho, onde essa moça está? Aí chegou a visita, falou assim, eu posso sentar aqui? Rapaz, o irmão da igreja imediatamente, e o pastor lá morrendo de vergonha. Porque você tem que acolher o visitante. Não importa que você sente ali 70 anos da tua vida, sai do lugar para a pessoa sentar. A gente tem dificuldade disso. Nas mínimas coisas, no nosso comportamento.
deixar de cumprimentar uma pessoa. Eu não estou falando, gente, aqui para a gente entrar num grau de neurose, não. Porque a neurose é o seguinte, por exemplo, eu já fui míope. Míope. O míope não enxerga de longe. Né? Aqui, eu era tão míope que daqui para cá, ele está escrito aqui, eu sou o genro que a sua mãe sonhou. Não sei como é que ele ainda não levou um pau da esposa. Ah, foi você que deu? Oh, meu amor. Vai passar aquela piriguete assim, fala assim, ui, eu sou o genro que... Viu? Tô brincando, gente. Mas olha só, tô brincando, tá, irmã? Aí, já nem sei mais o que eu estava falando. Aí, o que eu estava falando? Eu era míope. Então, às vezes eu passava pelas pessoas, mas eu não enxergava. E tinha gente que vinha e falava assim, puxa, Marluce, com aquela antipatia dela, não falou comigo, eu sou cega, eu não vejo, entendeu? Mas para a pessoa, para você entender, quando eu estou falando de neurose, existem pessoas mais neuróticas, nós somos todos, tá? Ninguém aqui escapa. Mas nós que temos o Senhor, a gente pede ao Senhor assim, Senhor, olha lá Salmo 139, 24 e 25, vê se há em mim, sonda-me, Senhor, sonda-me, é uma sondinha lá dentro, psique, coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me leva, porque a gente está aqui é para a eternidade, meus irmãos. Então, neurose acontece por causa dessas coisas. Falta de perdão te torna um neurótico em potencial. Obrigada. As nossas neuroses, a nossa falta de perdão, ela gera doença, gente. Doença. Ó. Olha por que aqui o texto fala que o principal ingrediente do perdão é o amor. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que vocês conhecem bem essa passagem. Olha só, lá em João 13, não precisa abrir não que eu vou ler rapidinho. João 13, olha lá a lição de humildade de Jesus. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis, olha só, Jesus é tão bom que ele fala assim, compreendeis o que vos faço, o que vos fiz, né? Depois que ele lavou o pé. Veja bem, vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A gente não quer lavar pé de ninguém. Quando eu deixo de lavar o pé do meu irmão, eu estou falando aqui metaforicamente, eu estou deixando de perdoar o irmão. Nós somos orgulhosos. Quando eu estou falando da repetição familiar aqui, eu estou falando dos nossos primeiros pais. Está vendo como é que não é maldição hereditária? Está vendo como é que a gente repete? O povo judeu, nós somos o povo judeu. Nós não ficamos lá batendo cabeça no deserto? Podiam ter ido em 3 meses embora. Aí Moisés liberta o povo, vai todo mundo embora. Ai, coisa boa. Mas isso sem murmurar, porque nós murmuramos. A murmuração não agrada a Deus. E eu vou confessar o meu pecado. Hoje eu falei para ele, assim, eu estava com uma preguiça. Jesus, tem misericórdia. Um monte de roupa para arrumar e tudo. O Senhor falou, não vai não? Deixa. Fica aqui para tu ver. Eu, ó. Vai não, Jonas? Mando já um peixinho para te pegar. Te arranjo outra trouxa. Mas então, olha como é que a gente repete. Nós somos condicionados. Ora, gente, eu tenho um monte de vício e de coisa ruim que eu herdei. Mas, irmã, essa situação da gente herdar, que muita gente diz que é maldição, né, hereditária, e eu também não creio nisso, mas isso é uma questão genética? Vou falar de outra coisa também. Ela está perguntando se isso é genético. Veja bem. Eu li um livro chamado... Ele nem é tão conhecido assim, mas um livro que ele supõe, esse Gallagher, Steve Gallagher, que ele fala que a homossexualidade, por exemplo, vamos lá, que é um comportamento, ninguém nasce
Não vou entrar, tá? No mérito, não. Mas ninguém nasce homossexual. Já viu o bebezinho? Ui, já viu um bebezinho? Ou já viu um bebezinho? Porra, vou raspar minha cabeça. Já viu um bebê? Desculpa. Perdão, irmão, eu tem que imitar. Eu tô no metrô, vem aquelas meninas desse tamanho, a falta de afeto, não estou falando da gordura, mas estou falando aquele cabelo raspado, aquela orelha com aquele buraco desse tamanho. Nada contra, quer usar assim. Aí se beijando com a outra, não sei o que tal. Aí eu estou respondendo o seguinte, é genético? Talvez o meu gene do pecado, sim. Talvez o meu gene do pecado, sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra de Deus também fala aqui, ó, dos teus pecados, já não me lembro. Espera aí, se a sua mãe é deprimida, você vai ser deprimida? Não? Qual é a pergunta, então? Então, você está falando de um comportamento repetido. Então, gente, olha só. A Kemley, né? A Kemley olha aqui os pais dela. Ele, vamos dizer, tá? Eu não conheço o rapaz, estou aqui só, vou falar mal dele aqui. Aí ele pega, numa hora que ele está ali agitado, está para ser mandado embora, não sei o que tal, aí a esposa, olha, não esquece o remédio da Kemley. Kemley está do lado, ali no quarto. Porque criança é ligada, é tudo pecadorzinho. Aquele ali, ó, pecadorzinho mirim, é? Ué, a Bíblia que diz isso, no pecado, né, me concebeu minha mãe. É tudo, é pequenininho, mas é pecadorzinho. Aí a Kemley vê aqui o marido, o pai, como é teu nome? Raquel, peraí, Raquel, pô. Ele não tá, é porque é grosso. É grosso. Então, como é teu nome, grosso? Fábio. Fábio, ô grosso. Desculpa. Mas Jesus ama ele desse jeitinho. E quer te usar desse jeitinho. Eu sou presbiteriana, não sou profeta, mas estou falando assim. Fala, Senhor, aquilo que eu estou ruim, que aqui tem que ter um bando de gente ruim, me conserta. Então, entendeu, irmã? Respondi. Eu vou copiar o modelo. Vai ter uma hora que a Kemley vai falar assim, ô mãe, não sei o que tal. Que isso, menina? Ela não vai saber ela não vai dizer que ela não é besta de levar uma chinelada. Eu falei, meu pai fala assim. Tá entendendo? Olha, eu tenho 2 filhas. E eu, infelizmente, mas isso aí Deus permitiu, eu não moro com o meu marido, sou divorciada, infelizmente. Isso aí é propósito de Deus, não vem me perguntar, não. Aí, as minhas filhas, elas, às vezes eu pego elas dormindo com essa perna cruzada. E o meu sogro dormia assim. Meu sogro já morreu há muito tempo, pai do pai. Incrível. Eu falo assim, gente, eu fico analisando. Olha a perna, não sei o quê. Eu vou lá e tiro, né? Porque deve cansar, né? Ficar com a perna assim. Dormindo. Mas é instintivo, é um instinto. Você está entendendo? Então, é um comportamento que eu vou copiando. Aí tem mãe, não é aqui dentro não, tem mães e pais que não perdoam. Não fala com o pai, não fala com o cunhado, não fala com fulano. Eu não, já me roubou. Oi? Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos laveis os pés, também vós deveis lavar uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele sabia muito bem o lugar dele. Ele não quis tomar o lugar de Deus, ele era o próprio Deus. Então, quando eu estou falando de perdão, gente, ferida, eu falei isso aqui uma vez, eu acho que foi aqui na igreja São. Ferida, mágoa, ressentimento é você sentir novamente. Foi traído? Foi roubado? Foi magoado? Ai, não posso ver aquela pessoa. Ela está chegando ali na igreja, ai, tá, eu vou sair por aqui. Entendeu? O Senhor não quer isso de nós. Como é que diz o Pai Nosso, hein? Foi Ele que ensinou. Perdoa.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aquele que nos tem ofendido. Aos nossos devedores. Perdão não é uma ordem, perdão é uma decisão. Porque Deus fala assim, olha só, é para perdoar. Quer obedecer? Vai se dar bem. Não quer obedecer? Problema teu. Vai pagar o preço. Perdão. Perdão do marido. Não estou falando aqui de violência física, nem vou entrar violência doméstica, tá? Ou alguém que te feriu. Tem pessoas que feriram vocês, e aí eu não sei se na infância, eu não sei se essas feridas foram por causa de casamento, né? Olha, nós temos 3 coisas. Às vezes a gente paga um preço pelas nossas próprias escolhas, que às vezes a gente não sabe colocar as nossas escolhas na vontade de Deus. Aí a gente vai, opa, peraí, vou decidir. Não bota para o Senhor resolver. Quer botar sua mão? Deus vai tirar dele. Quer botar sua mão para resolver as suas coisas, a sua carne? Deus vai tirar dele. Nosso Deus é um Deus educado, não é assim? A outra coisa é a prova que você está. Às vezes você não pecou, mas o Senhor permitiu que essa situação acontecesse com você. Estou falando de perdão, hein? E terceiro, mas ambas as situações, a sua atitude é a mesma. Mas, Marluz, a pessoa tentou me matar. Eu tenho que perdoar essa pessoa? Vamos lá, o que vocês acham? Só essa ala aqui, peraí. Só essa ala aqui, que eu quero pegar os jovens. Se tentou me matar, vai. Pô, a mulher doida, tentou. É para perdoar? É fácil. Antipatia de gente falsa. Perdoar? Tá bom, agora essa ala aqui. Bora. Tem que ser sincero. Aí, menino, um bando de mulher, pastor, só dá nisso. A gente não entende nada. Espera aí. Fala uma de cada vez. Não é fácil, mas tem que perdoar. Tá vendo, jovem? Aprende com as mais maduras. Não perdoa, não. Só fala da boca para fora. O que mais? Ela concorda. Mentira. Fala. Não acredita em nada. Fala. Ó, tu já falou, peraí. Fala você que é nova. Pera aí que eu já falo, você que é nova. Ela que é nova na igreja está se achando. Fala, amor. Ótimo. Como é seu nome? Rosa está falando que ela pode... Tá funcionando, não? Ele funciona comigo, não sei se contigo. Ele tá repreendido. A Rosa está falando que precisa pedir. Menina, eu estou com uma vontade de socar esse homem, só porque falou que ele é ogro. Antipatia. Aí, tá vendo, né? A Rosa estava falando que a gente precisa pedir força a Deus. Gente, não é fácil, não. Eu fico brincando assim, mas não é fácil, viu, jovens? Não é fácil, não. Eu estou perguntando a ala mais... irmã, estou falando que a ala mais madura. Te botei como as novas aí, tá? Se beija. Se beija no ombro. Gente, então assim, não é fácil. Eu estou fazendo esse jogo. Hein, irmão, é fácil, varão? Perdoar? Você já foi magoado da sua vida? Tu saiba, não? Se você... Peraí. Como é seu nome? Davi. Davi, se subir um pouquinho mais, vai para o céu. O que vocês estão rindo aí que eu quero saber? E eu estou pensando que eu estou com fio. Fala. Estou pensando que eu estou com fio aqui, ó. É neurose, né? Já viu? Fala. Maluca. Psicólogo é tudo maluco. Não leva a sério, não. Fala. Agora elas ficam... Vai, eu estou falando de perdão, de repetição de comportamento. Eu vou ouvir a senhora ainda, tá? Peraí. Eu sei que tu vai me perdoar. Peraí um pouquinho. Diz. Fala, garoto.
Mais ou menos? Vocês já foram magoadas? Querem contar a experiência? Não? Tá bom. Sabe por que a gente não gosta de contar a experiência? Quando a gente foi magoado? Por quê? Muito bem. Ó, ela está falando, galera. Ó, vocês estão falando aqui. Porque, assim, o perdão, ele é um fato na nossa vida cristã. Mas existem mágoas que elas são profundas, que você perdoa, mas aquilo ficou, está lá, entendeu? Você tem que fazer um esforço muito grande para que aquilo ali, o grau de ofensa que aquilo foi na sua vida, não fique tão grande e não atrapalhe você olhar para frente. Pronto, ela falou aqui um ponto certo. Olha aqui, ó. Não atrapalhe a sua vida. Enquanto você não perdoa... Ué, mas a passagem aqui em Isaías não diz? Eis que tudo se fez novo? As coisas velhas já passaram? Ué, como é que se aquilo não ficou direito, passou? Percebe? Percebe como... Olha, ela falou duas coisas ali interessantes. Ou você vai pegar essa falta de perdão e vai se paralisar. Eu estou todo engessado. Já viu a pessoa engessada? Ela não pode andar. Ela falou a frase-chave. Eu não posso caminhar para frente. Eu não posso ir para frente. Aí, eu vou deixar, irmã. Ó, aí me atrapalha a caminhar. Sabe por quê? Porque eu fico cego de raiva, de mágoa, ressentindo tudo de novo. Ressentimento, sentindo novamente, trazendo à lembrança aquilo que me magoou. Quer ver uma coisa? Quando a gente termina um namoro, meninas e meninos aqui, quando a gente termina um namoro, que quem terminou com a gente fica tão magoado, a gente se sente rejeitado, a gente se sente preterido, né? Abandonado. Mas daí um tempo você passa, né? Quando está curado, preste atenção, isso aqui é o mais importante. Quando a ferida está curada, a gente fala no assunto. A gente fala no assunto. E meu ex-marido, e meu ex-namorado. Mas já não dói tanto, principalmente se a gente tem um mais gato, tá? Né? Que se for feio, desgramado também, ia lá, arranjou um pior que eu. Tem que arranjar um mais bonito, brincadeira, tá? Claro, né, minha irmã? Peraí que ela vai falar, só um instantinho. Às vezes, acontecem certas coisas. Estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Às vezes, acontecem certas coisas no passado que fica no nosso coração, na nossa mente, como uma cicatriz. Pronto. Só Deus pode, como a irmã falou lá, né? Alguém falou aqui. Foi você. Então aqui a gente já tem mais uma coisa. A mágoa, o ressentimento, ele vai acontecer, mas o pecado deixa marcas. Ele deixa marcas. Mas, Marlúcia, eu não fiz nada com a pessoa. Eu não fiz nada com ela ou com ele. Por que fez isso comigo? Jesus fez alguma coisa de errado? Ele fez, ele era santo. O que ele falou? Qual foi a frase que marca a gente? A questão do perdão. Na hora que Jesus estava lá todo arrebentado. Todo arrebentado. Eles não sabem o que fazem. Pode falar, minha filha. Você foi dada para alguém. Tá. A pessoa te tratou bem? Não te tratou bem, te maltratou. Ninguém te tratou bem? Depois que saiu da casa dela. Olha só, eu vou dar um exemplo, já que a irmã trouxe o exemplo pessoal dela, eu posso expor porque ela já se expôs. Ótimo, deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou se Deus... Ele permitiu. Ele permitiu. Foi permissão dele. Porque nada nessa terra, nada, nem no céu, nem na terra, deixa de estar no controle do Senhor. Ainda que eu tenha que andar
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, quem não conhece a pastora Tânia Teresa, eu por um acaso, eu não sou de estar cutucando coisa de YouTube, mas eu estava assistindo a Edmé Williams, e por um acaso, é para a senhora essa palavra, eu vi lá, pastora Tânia Teresa, e ela é uma senhora já 70 e poucos anos, eu vejo a Edmé é negra, altona, toda escranchada, culta, cultíssima, uma mulher muito culta, e aí eu vejo a Tânia Teresa, alourada, assim, baixinha, toda cheia de balangandã. Eu falei assim, gente, que contraste, que a gente julga pela aparência, né? Aí, como é seu nome? Como é que é o nome dele? Murilo, você não quer sentar para ouvir a gente, Murilo? Hein? Quer não? Aí a pastora Tânia Teresa, eu fui assistir o testemunho da pastora Tânia Teresa. Quem quiser, por curiosidade, vai depois no site oficial dela. Ela começou a estudar, como é que é a irmã seu nome? Francisca, ela começou a estudar, essa Tânia Teresa, no ginásio, né? Assim, ela foi terminar o ginásio dela naquela época, quando ela já era casada, por estímulo do marido. E ela foi fazer concurso para o que ela passou lá, quando ela já era avó. Ela foi abusada com 8 anos de idade. O pai dela abandonou. Ela foi abusada sexualmente pelo homem que dava drogas, remédio para dormir, para a mãe dela. Quando você ouve esse testemunho, você chora, porque você fala assim, nossa, eu não quero me comparar a alguém que esteja pior do que eu, mas existem questões que vêm pela permissão do Senhor, não quero entender. É Deus. Antes de você ser formada, antes da fundação do mundo, Deus escolheu o teu nome para você ser uma salva, para você ser uma ovelha dele. E ainda contar teu testemunho, eu fui abandonada na infância, me deram, mas eu não sou do meu pai, o meu pai é aquele lá. Porque a palavra de Deus em Salmo diz assim, porque se teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor Deus te recolherá. Acabou. Acabou. Pai e mãe, não fica muito preocupada com teu filho, que ele não te pertence. Foi a muito custo que eu fui entender isso, quando o Senhor falou assim, está preocupada com as tuas filhas? Está preocupada com teus filhos? Eles são meus enquanto estão aqui na terra, e eu levo a hora que eu quiser. Eu faço como eu quero. Deus faz como Ele quer. Ele faz e desfaz, porque Ele é Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, isso é palavra para mim. A palavra de Deus diz, santificai-vos, arrependei-vos, santificai-vos, porque eu sou santo. Deus está requerendo santidade nossa. Nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Nós somos vaidosos, nós somos rancorosos, nós temos inveja, nós murmuramos. E por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje eu estava falando lá na minha comunidade, lá na Cruzada São Sebastião. Tanto traficante, que eu fui passando, todos me conhecem lá. Aí eu falei, Senhor, eu estou tão cansada dessa obra. 16 anos que eu estou lá dentro, pregando o evangelho para aquelas crianças. Poucos foram para o tráfico, porque onde entra a palavra de Deus, ali há diferença, ali há mudança. Não desistam de pregar o evangelho, não desistam de serem o que vocês são. Não desistam. Olha, está cansada, marido está cansando, esposa também, que esposa é uma mala também. Esposa está dando problema, não recuem. Não olha para o lado, porque o alvo é Jesus Cristo, o alvo é a cruz. É estreito, quer passar? Vai passar no estreito. Irmã, quer passar? Vai passar no estreito. Mas anda, caminha. Não estou me aguentando, meu joelho está trôpego.
Meu joelho tá doendo. Caminha, caminha, caminha. Vou dizer uma coisa. Ó, quem o Senhor quer botar lá, Ele vai botar. Lá na presidência da República. Por isso que nós precisamos, não é ficar com bandeira, com ideologias, não. É orando pelos governantes, orando pelas autoridades. A palavra de Deus diz assim, vamos orar pelas autoridades, porque elas estão lá porque Deus permitiu. E o Brasil está passando isso que está passando, o Rio de Janeiro, por causa de mim, que não sei votar, de mim, que não estou orando o suficiente. Clamem por jejum e oração pela nossa nação. Há muita injustiça, essa injustiça insulta a Deus. Essa injustiça insulta a Deus. E eu chegando na comunidade hoje, eu falando assim, crianças, eu só falo assim, Espírito Santo, manda essas crianças que eu estou cansada, que eu tenho que gritar, né? Eu falo, eu tenho um vozeirão, aí acho ele, já vou descer, aquele escândalo, né? Mas para descer, para ouvir a palavra, pequenininho, traz para a igreja, estou cansada, traz, é aqui. A igreja pode ter defeito, a igreja pode estar... Nós somos pecadores, vai ter defeito sim. Orem pelos seus pastores, pelas esposas. Olha, eu tenho visto tanta esposa deprimida, porque é muito assédio em cima dos pastores. Olha, o que eu vi na igreja presbiteriana nesses 2 anos ali, está difícil um pastor... Eu estou falando da minha denominação porque eu conheço, né? É a esposa adulterando, é a esposa largando. Você está entendendo? O negócio está assim. Porque o amor está se esfriando dos corações. A palavra diz que no final dos tempos o amor ia se esfriar dos corações. Então não se enganem, homens, mulheres, jovens, crianças, vai ter vontade de parar. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fica na santidade. Perdoa. Senhor, quer ver uma coisa? Não consigo perdoar. Ó, eu não sei se seu pai já morreu, mas você ora por ele. Está entendendo? Ora, para que aquele coração, ele entenda. Hoje mesmo, eu lá na comunidade... Eu tenho uma menina que ela tem 7 filhos. Essa menina andou 8 anos no crack. A Elane. 8 anos no crack, ela tem 7 filhos. Está grávida de novo. Ela chegou eu fui buscar essa moça há 7 anos atrás, ela estava morando na rua, e eu tinha carro nessa época, nem sei direito. Aí eu parei com a mãe dela, assim, aí os craqueiros vieram já naquela época, gente. Isso aí tem uns 10 anos, que eu tenho 11, que eu estou sem carro. Aí, quando eu cheguei, aí vieram os cracudos em cima de mim. Eu era um pouco mais inocente, né? Olha lá, que bonitinho, ó, pecador também. Ah, vovó, coitadinho, vovó. Me chamou de pecador. Né? Vovó tá me chamando de pecador, essa palestrante maluca. Ah, bonitinho. Mas é. Aí... eu fui buscar essa menina lá. Essa menina ainda tinha assim corpinho, não sei o que tal. Quando ela voltou ano passado do crack, ela não tinha mais dente na boca, nenhum. Toda furada de cigarro, né? Mas voltou. Voltou porque a mãe estava orando em casa. Aí agora teve uma recaída, porque esse cérebro que vicia, por isso que eu falei para vocês que é difícil tratar um drogado, porque você tem que tratar, não é só o comportamento, o sintoma, entendeu? Ele fica agressivo, ele fica meio lesado, muito impulsivo, né? São comportamentos assim que é difícil, tem que ser com medicação muito forte. Mas ela agora engravidou de novo. E ela já deu 2 filhos. Como ela estava no crack, ela não sabe para quem deu os filhos. Aí a mãe dela, falando comigo hoje, falou assim, pois é, tia Marluce, ela teve um lourinho do olho azul. Ela é bem negra, a Elane. Ela teve um lourinho do olho azul. Mas ela não sabe nem de quem foi e nem para quem deu essa criança. Então, irmã, está respondido? Mas o Senhor sabe. Vai eu entender, né? Eu não tenho coisa aqui que a gente não vai entender. E outra coisa, herança do Senhor são os filhos. Isso é herança. Pastor é herança. Somos heranças do Senhor, somos filhos, não é?
Então, meus irmãos, ficou alguma dúvida quanto nós hoje alinhavamos sobre o perdão, sobre a santidade, para a gente não se estender muito. Se vocês tiverem alguma pergunta em termos de psicologia, dentro desses assuntos, né, como a irmã aqui nos deu uma contribuição muito boa, pode perguntar, eis-me aqui. Sobre o perdão. É difícil demais, né? Eu trabalhei 24 anos numa empresa. Lá eu fui telefonista, eu fui governanta, recebi essa bênção de Deus, porque de mim eu não tinha sabedoria para isso. E faltando 4 anos para eu me aposentar, entrou um gerente que pura e simplesmente ele não ia com a minha cara. Primeira coisa que ele fez foi diminuir o quadro. Primeira coisa que ele fez. De 16 arrumadores, eu tinha 8. Entre esses 8, um era roupeira. Você não dá qualidade. Não dá qualidade. Você tem um prédio de 112 apartamentos com 7, 6 pessoas, que as pessoas folgam também. Não dá para dar qualidade, é só por cima. Só que ele queria que a qualidade continuasse como era antes. E ele dizia para mim, eu vou te mandar embora. Eu olhava para ele, eu estava começando a caminhar. Se o senhor puder, o senhor me manda embora. E aquilo durou 6 meses. E eu orando, pedindo ao Senhor para me dar uma posição, o que eu tinha que fazer na minha vida. E aquele homem, só em pensar no nome dele, eu passava mal. Um dia, o Senhor falou para mim, Isaías 51, versículo 12, eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para temer o homem que é mortal e vai morrer como feno? Eu glorifiquei o nome do Senhor, mas continuei ali. Senhor, o Senhor não me deu direção. E ali, um dia que eu estava entrando de férias e ele voltando a trabalhar, que ele estava de férias, e me ligaram para a casa da minha tia dizendo que ele tinha ido embora, que ele tinha mandado ele embora. Ele foi proibido de entrar naquele hotel. Eu me ajoelhei, eu glorifiquei, mas o ódio estava aqui. Ódio incomoda, viu? Ódio dói, adoece. E eu ali também, graças a Deus, foi embora. Tchau, não quero mais saber. Passado 2 anos, eu tinha uma outra gerente, era até boa comigo, às vezes mas eu também botava no lugar dela, que depois que Deus falou, ó, foi eu que te botei, só eu posso tirar. Então, eu já fiquei abusada, né? Mas ela chegou para mim e disse assim, tem uma reunião da ABIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis, e você vai. Meu, o hotel está cheio, você tem que ir. Aí eu fui. Quem estava lá? Joaquim Paz. Eu chamava Joaquim Guerra, tá? Estava lá. Irmãos, quando esse homem entrou na sala, eu senti um frio aqui, ó. Na minha espinha, aquilo descia. E tudo que ele falava, não é, dona Bia? Olhando para mim. E eu toda gelada, eu chegava a tremer. Passou 3. Um dia eu estava no ônibus, eu morava na Rocinha na época, 175, que vinha por baixo. E ela tinha dito para mim que ele estava trabalhando no Hotel Miramar. Quando eu passei assim, toda vez que eu passava em frente ao Hotel Miramar, eu passava mal. E um dia, irmãos, que coisa terrível, meu Deus, não queria nem ouvir falar nesse homem. Aquilo veio muito nítido. Pede perdão para ele. Jesus, eu estou ficando doida. Esse homem ainda me perturba. E foi a primeira, a segunda, a terceira vez, e eu encontrando com ele em outros hotéis. Um dia, ela chegou para mim e falou assim, amanhã tem reunião da ABIH, são 30 governantas. Eu amei, deixa comigo. Mas o preletor é seu amigo. Eu falei, quem? Joaquim Paz. Eu estava querendo me levantar, eu sentei. Aí eu falei assim, puxa, Senhor. Na frente dela, parecia que eu estava falando com Deus mesmo. Parecia não, estava.
Quando o Senhor quer, o Senhor é capaz de botar dentro da minha casa para eu pedir perdão para Ele. Tá bom. Se Ele, assim, ela sentada assim, ó, de boca aberta, me olhando. Se Ele me humilhar de novo, é com o Senhor mesmo, quero nem saber. E no outro dia, ele chegou atrasado, mas chegou. Me levantei, fui lá cumprimentar. Só Deus sabe como eu estava. Terminou, eu falei, seu Joaquim, quando terminar, eu preciso falar com o senhor. Tá bom, ele era todo assim, sabe? Feito cowboy. E ali terminou, né? 5 horas da tarde, terminou a reunião. Tudo que ele falava, ele perguntava, não é, dona Beatriz? Sim, senhor, seu Joaquim. Sim, senhor, só Deus sabe. Quando terminou, nós ficamos na porta, uma porta, assim, eu de um lado, ele do outro, despedindo o pessoal. Ele já ia, muito obrigado. Eu falei, não, eu quero falar com o senhor. Aí ele, tá, pode falar. Eu falei, seu Joaquim, eu não sei o que houve entre nós dois. Eu não sei, mas eu quero lhe pedir perdão. Ele olhou para mim assim, ele olhou para a porta, ele olhou para a mesa, ele olhou para a janela. Eu falei, ele vai pular. O senhor me perdoa? Aí eles, irmãos, foi a coisa mais incrível que eu já passei na minha vida. Ele abriu os braços. E quando ele me abraçou, desceu, como se eu tivesse com um pano gelado, aquilo foi caindo. E você sabe o que eu entendi? Se Jesus tivesse voltado, ou se eu estivesse morrido, voltado só para mim, eu não ia entrar no céu. Gente, que testemunho tremendo. Ela está falando de algo que saiu dela. Isso aí é raiva retida. As maiores doenças hoje em dia, câncer, vitiligo, são doenças autoimunes, esclerose múltipla, né? Quando eu estava falando para vocês, só para vocês saberem. Outra coisa, quando ela estava falando, que me veio. Olha que coisa interessante. Ainda tem os acusadores. Porque Satanás, ele manda os demônios para acusar. O seu amigo está aí. A pessoa ainda destila veneno. Sabe que não é amigo? O que está falando? Desgraçado, né? Querendo me fazer pecar. Tu ri porque tu coisou também, né? Mas é assim. Porque quando você toma uma atitude, você envergonha a Satanás. Quem sai envergonhado é ele. Entendeu? Quando você obedece a palavra, quando você obedece, Senhor, moço, vem cá, eu quero te pedir. Olha, eu estava na igreja, dentro da nossa igreja, uma moça, ela tripudiou e me envergonhou na frente de muitas pessoas. Quando eu peguei carona na volta, isso tem uns 4 anos, essa moça falou assim para mim, a que estava perto dela, mas você não sentiu o cheiro de bebida? Eu falei, não, eu não estou acostumado com bebida alcoólica. Foi uma coisa que lá em casa, por exemplo, não entrou. Tinha outros pecados. Tinha pecado da prostituição, da família do papai, mas bebida, por um acaso, não tinha. Estou falando que não é para dizer que eu sou santa, não, negócio de bebida, não. Tem gente que gosta de uma pinguça aqui. Mas eu estou falando para vocês é que essa moça, eu não vi que ela estava alcoolizada, e ela no disparate, porque o cérebro ele fica meio doido com álcool, né? Meio não, um pouquinho mais do que, né? Ele fica potencializado. Ela me envergonhou. E no domingo seguinte, que eu tinha que estar lá tomando cafezinho junto, eu me forcei a ir. Eu me forcei a ir lá, como você fez, mas me forcei mesmo. Falei, minha irmã, se alguma coisa eu falei que magoou, porque olha só, uma coisa interessante, eu estou conversando aqui com vocês, mas eu não conheço a vida de vocês. Eu não sei quem é quem aqui. Eu não conheço nem a Eliette na intimidade dela. Se eu falei algo, foi a psicologia ou o Senhor que está usando para falar, não é verdade? Então, ela falou, tudo bem, tá? Bom, perdoou ali, né? Mas, assim, ao longo dos anos, o que o pastor fez? Nem sabia dessa história o pastor. Colocou uma liderança para que essa pessoa me ajudasse. E eu sempre achando essa pessoa um pouco incapacitada, não é incapaz não, tá? É incapacitada porque, assim, você tem um dom de cantar, você tem um dom de falar, o outro tem... liderança é dom. Não é todo mundo que sabe liderar, né? Mas
aprove a Deus usar o pastor para poder colocar a gente para caminhar junta, né? Mas eu perdoei, de fato. Mas sabe quando você sente que tem sempre um olho em cima de você? Aí um dia ela confessou assim, há muitos anos atrás, nossos filhos têm 17 anos, há muitos anos atrás você estava sentada na cadeira assim da igreja, aí eu sentei atrás de você, eu falei assim, você estava com um bebezinho, meu bebezinho era assim, ela era lourinha, do olho azul, ó, eu quero saber o que vocês estão rindo, tá, Eliette, a outra, tá pensando que eu vou deixar escapar? Peraí. Aí ela falou assim para mim, eu sempre olhava para você, presta atenção, eu sempre olhava para você e eu pedi a Deus que eu queria ter uma família igual a tua. E a gente não percebe, entendeu? Que às vezes tem o outro, gente, é irmão de oração mesmo, que às vezes está na fraqueza, não estou falando mal dela, não, somos amicíssimas hoje. Hoje mesmo ela me deu um presente, me deu o ar-condicionado, foi essa. Está entendendo? Mas eu falei assim, gente, não entendi por que ela fez. E ela nunca pediu desculpas pelo que ela fez. Ela que me magoou. Ela que me expôs. Mas eu precisei ir lá. E como ela está falando, é exercício, não adianta. Se o Senhor quer te usar aqui como vaso de bênçãos para o outro, você tem que estar limpo. Não é limpo de todo, porque a palavra de Deus diz assim, eu comecei a boa obra em vocês e vou terminar, sou fiel para terminar. Tá certo? Então, gente, nós estamos aqui, é o seguinte, vai falando com o Senhor, dá uma de maluco. A gente não dá uma de maluco para outras coisas? Vai falando com o Senhor, igual essa aqui, que é maluca aqui. Vai, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus, olha aqui, eu estou indo no metrô, eu estou indo... A gente é o tempo inteiro, tem os filhos das trevas. Os filhos das trevas, os demônios estão entranhados. E estão entranhados dentro da igreja também. Ou você acha que não? Né? Mas olha só, que essa palavra... Primeiro eu quero saber que vocês estavam rindo. Estava tucutuco? Tá, irmão, está perdoada. Queridos, nós somos assim, seres humanos, temos o nosso comportamento, tendemos para o mal, não é? Mas por causa de Jesus Cristo, nós nos esforçamos para a gente ficar de pé, porque tem que ter esforço. É um exercício. Como é que se diz? Nos livra do mal, né? Nos livra das tentações. Não me deixe cair em tentação, porque a tentação vai vir. O problema é eu não cair nela, tá certo? Porque você vai ser tentado o tempo inteiro, não é assim? A Bíblia diz que Satanás ele fica ao derredor, né? O tempo inteiro. Tá bem, irmãos? Alguma outra dúvida que eu possa tirar dentro desse tema que a gente abordou hoje aqui? Obrigada pela sua colaboração, tá, irmã Francisca? Ótimo, que coisa boa. Ficou claro agora, irmã? Ficou aliviada? E você ainda pode pedir a Deus pela salvação dele. Pois é, e se quiser revê-lo, se não no céu, que a gente não sabe se ele morreu, a gente não sabe se ele morreu. Pois é. Por alguma razão Deus permitiu o propósito dele. Glória a Deus. Irmãs, alguma questão, desculpem as brincadeiras, né? Porque a gente tem que ser, nós somos humanos, né? A gente tem que falar na troca, né? Não é, eu não vim aqui para palestrar, né? Esse menino é bonito, né? Você é filho de quem? Meu neto, aquela senhora de cabelo branco. É neto, seu neto? Que bênção. Continua assim, Deus, né? Deus quer usar esse menino na beça. Olha, que Deus então, na sua infinita misericórdia, né? Tem uma bênção que diz assim, ó, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Irmã Francisca. Eu